Gente, agora voltei. Tinha caído aqui. Deixa eu ligar aqui o negócio. Esqueci. Tempo sem gravar. Acontece. Bora. Voltar. E aí depois eu tento tirar na edição. Beleza. Salve, salve! Tudo bem? Quanto tempo eu não apareço por aqui, né? E sim, tem bastante tempo mesmo. Talvez eu tire esse trecho na edição, vou pensar. Mas a parada é a seguinte. Já é muito tempo de pandemia e algumas pessoas são afetadas de maneiras diferentes por esse processo. Para mim, uma das coisas que veio muito forte foi um ranço de vídeo. De aparecer em vídeo e de me ver em vídeo. Então, eu tentei reduzir ao máximo esse tipo de coisa. É ruim, eu sei, mas é muito sobre autocuidado também. Então, vocês ficaram nesse período com o melhor que a gente tem, que é a Juliana, que se tem alguém que grava vídeo maravilhosamente bem, é ela, tem sempre coisas muito legais pra falar, mas voltei, tô aqui. A gente vai falar sobre um assunto que acho que tem alguma relevância, né, no Brasil atual. Porque depois do BBB, acho que brasileiros carentes criaram um novo programa nacional. Um reality preferido do Brasil, que foi a CPI da Covid. Tem reviravolta, tem mocinho, tem vilão, tem torcida, muita torcida. Mas também tem mas muita mesmo, disputa de narrativa. Mas você sabe o que é e como funciona uma CPI? E aí, não especificamente sobre a CPI da Covid, mas o que é esse elemento na política brasileira? A ideia desse vídeo é que a gente bata um papo curtinho, rapidinho sobre isso, beleza? Então, é o seguinte, vamos começar pelo começo, né? As primeiras coisas. Então, vamos falar sobre a CIDO. CPI é nada mais, nada menos do que uma comissão parlamentar de inquérito. Inquérito é uma investigação, então o papel da CPI é reunir os legisladores, né, Senado ou na Câmara dos Deputados, já detalho isso mais um pouquinho, e eles vão elaborar uma investigação. E aí a temática da investigação pode ser a mais variada. No momento, estamos no contexto da CPI da Covid em decorrência da pandemia que a gente tem vivido. Essas comissões, então, elas são previstas em lei, tá? Não é alguma coisa que alguém tirou, vozes da minha cabeça, resolvi fazer uma comissão e eles se reuniram e apareceram os senadores e tal, e começou esse programa, não. Não é não. A gente está falando sobre um instrumento legal que está previsto no parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição de 88. E, além disso, vai ter o seu funcionamento e regulamentação mais detalhada pela Lei 1579 de 1952. Então, quando a gente fala sobre uma comissão parlamentar de inquérito, quando a gente fala sobre uma CPI, acho que a primeira coisa que a gente pode falar é sobre o objetivo, né? Então, uma CPI, ela tem função de fiscalizar. E aí eu vou fazer um parênteses, não muito grande, só para lembrar uma coisa. Quando a gente fala sobre 3 poderes, e aí o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, desde que Montesquieu formulou essa ideia no espírito das leis, de que haveria necessidade de evitar que o poder ficasse concentrado na mão de uma única pessoa para garantir o fim da tirania. Então, o poder executivo para a administração, o poder legislativo para criar as leis e o poder judiciário com a função de aplicá-las, existe um mecanismo que a ciência política vai estudar, que é o chamado mecanismo de freios e contrapesos, ou também conhecido em inglês como check and balance, que a ideia é que os 3 poderes, eles são independentes, autônomos, entretanto, eles têm como função fiscalizar uns aos outros. Então, o poder executivo tem mecanismos de checagem e balanceamento que vem do judiciário e do legislativo. O judiciário vai ter mecanismos de checagem e balanceamento que vem do legislativo e do executivo. E o legislativo, que é o que ficou faltando eu falar, né, vai ter mecanismos de diálogo, checagem e balanço com o executivo e o judiciário.
Então, é como se a gente estivesse falando de um ciclo que se complementa, né? E que constrói elementos para essa checagem e para o bom funcionamento dessa república. Pois bem, então, qual é a função da CPI? Ela surge do parlamento, portanto, do poder legislativo, e o objetivo é sempre fiscalizar. A Constituição vai dizer que você não pode criar uma CPI na hora que você quiser, do jeito que você quiser. Precisa ter uma questão muito grave, um fato determinado para ser investigado, tá? Uma questão específica, no caso agora, a Covid-19, e tem um tempo de duração. Como é que se cria uma CPI? Uma CPI ela é inclusive pensada como um mecanismo de garantias de fiscalização da minoria. Porque para que você tenha uma CPI instalada, é necessário que 1/3, né, dos membros das duas casas, portanto, 27 senadores, no total 81, ou 171 deputados, do total de mais de 500 deputados que a gente tem, né, deputados federais, que 1/3 desses sujeitos, ou numa comissão mista, ou cada um na sua casa, na sua câmara, né, no seu local, cria um requerimento, né, abrindo uma investigação de fiscalização. Então pode ser um requerimento só dos senadores, pode ser um requerimento só dos deputados, ou pode ser um requerimento em conjunto. E aí a gente vai chamar essas CPIs de mistas, tudo bem? Mas é sempre importante lembrar que uma CPI existe inclusive como mecanismo de fiscalização da minoria, porque 1/3, né, é um número bastante razoável de ser alcançado para levantar uma investigação. E aí a gente imagina que geralmente quando o governo tem a maior base no Congresso, então vai tentar barrar esse tipo de investigação e tal. Ter esse mecanismo é um jeito muito importante de fortalecer o funcionamento da República Brasileira, ok? Então, uma CPI é sempre formada por essa minoria de 1/3, 27 senadores ou 171 deputados e deputadas federais. Joinha? Para que vai servir, então, esse negócio, né? A gente já sabe. Né, para fazer meme, né? Inclusive em períodos de Olimpíada há brasileiros que nem dormem, né? Devem estar com olheiras terríveis, porque à noite e à madrugada passam acompanhando os Jogos Olímpicos e durante o dia ficam ali vidrados acompanhando as transmissões da CPI, que não só acontecem pela TV Senado, mas que também ganharam a internet com vários comentaristas e pautas que são importantes. Mas enfim, quando a gente fala sobre uma CPI, a gente vai dizer que ela tem a capacidade de investigação, a gente quer dizer que vai ser implementado um inquérito, e a partir disso, né, então, os legisladores vão fazer uma investigação. E aí, o que esse inquérito determina? Primeira coisa e mais importante, o inquérito, em condições normais de temperatura e pressão, não coloca ninguém na cadeia. Tá bom? Então, uma CPI só pode colocar alguém na cadeia se e somente se, né, a prisão é apenas em caso de flagrante delito. Então, alguém que está ali mentindo descaradamente, uma prova que foi descoberta, alguma coisa que aconteceu ali tem que ser um ato flagrante, tá? Então, alguns dias de CPI da Covid foram bastante animados, inclusive com decretação da prisão. Não foi a primeira vez, já teve outra CPI no Brasil em que houve a decretação de uma prisão, e é sempre um certo espetáculo, né? E acho que a espetacularização da CPI da Covid também é um ponto sobre o qual vale se conversar. Então, o que você pode fazer? Inquirir uma testemunha. E aí tem um detalhe muito importante que talvez você tenha notado já, caso você esteja acompanhando, né, a CPI da Covid. As testemunhas são obrigadas a dizer a verdade, o que não acontece com o investigado, porque a legislação brasileira determina que ninguém é obrigado ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Portanto, as testemunhas têm compromisso de dizer a verdade, mas os suspeitos podem ficar em silêncio para não se incriminar. E aí você também deve ter acompanhado que no caso da CPI da Covid foi um festival, né, de pedidos de habeas corpus para o STF para poder ficar quietinho, para não falar nada, né, e não melar lá na hora do depoimento. Então você tem a ideia de ouvir os suspeitos, inquirir as testemunhas. A CPI da Covid também serve para
requisitar que a administração pública mande as informações, então tem muito documento. Aí nas reportagens do jornal fala que para o relatório da CPI da Covid tem mais de 1 terabyte, quer dizer, antes do recesso tinha mais de 1 terabyte para ser analisado, então a gente está falando de muita documentação. Documentos às vezes que são sigilosos e que vão ser vistos apenas pelos membros da CPI para a feitura do relatório. Mas antes da gente chegar no relatório, também é importante entender que a CPI é um mecanismo para que autoridades prestem depoimento. Tudo bem? Então, você não ouve um outro senador ou um ministro de Estado ou um secretário ou ex se não for numa CPI. Tudo bem? Então, seria o melhor mecanismo para fazer isso. Ela tem a capacidade de convocar ministros, ex-ministros, ela faz audiências públicas, sempre fez. Talvez a CPI da Covid seja pela temática, ou seja pelo fato de que talvez seja a primeira CPI que a gente vai viver na era de redes sociais, pode ser? Talvez seja isso, né? Mas toda audiência de CPI é pública, então toda CPI tem audiência pública. Outros servidores de poderes podem ser requisitados para, participar das investigações, mas principalmente CPI tem a capacidade de quebrar sigilos, acabar com os segredos. E aí a gente vai falar de sigilo fiscal, sigilo bancário, sigilo telefônico e agora talvez você tenha ouvido o tal do sigilo telemático, que é o seguinte, você tem lá a sua comunicação, aquela rede social, pode falar? O Zap? Então, tem lá o Zap e aí as mensagens de Zap também precisam ser acessadas. Okay? Então, além do sigilo bancário, do sigilo fiscal e do sigilo telefônico, também precisa acessar o celular das pessoas. E aí, a gente vai chamar isso de quebra de sigilo telemático. Uma CPI, no entanto, eu já tinha dado esse spoiler, né? Não pode prender ninguém e tal. Então, é importante a gente saber o que ela não pode fazer. Uma CPI não pode julgar. Ela só tem competência para investigação. Então, ela não processa, ela não julga, ela vai tratar dos fatos determinados ligados àquele crime, ou ligados, não àquele crime, àquele suposto crime e àquela questão que está sendo tratada. Ela não pode determinar a medida cautelar, prisão provisória, sequestro de bens, mandado de busca, nada disso é feito por uma CPI, porque essas são atribuições do poder judiciário, beleza? Então, o papel da CPI é a investigação. Digamos, então, que a CPI vai investigar, fiscalizar e criar os subsídios e mecanismos para que, se necessário, essas medidas sejam tomadas, ok? Decretação de prisão, investigação, abertura de inquérito no Ministério Público, busca e apreensão de domicílio, grampo e tal, que todas essas medidas vão depender de decisões judiciais. E aí, o que tem uma CPI de muito importante? Você já deve ter ouvido falar do tal do relatório. A CPI tem um presidente, um vice-presidente e um relator. O presidente é lá importante porque ele é a figura, né, o Omar Aziz ronrona, né? Enfim, o presidente é a função que dirige, que ele tem a função de dirigir ali os trabalhos e ele é o representante daquela CPI, inclusive quando ela precisa falar com os membros do Senado ou da Câmara dos Deputados. O vice-presidente é o seu substituto e a figura mais importante talvez seja a do relator. Relator, portanto, é quem vai fazer a relatoria. Depois de ouvir todos os depoimentos, depois de falar com as testemunhas, talvez conseguir quebrar o silêncio dos suspeitos, avaliar a documentação, confrontar as informações, o relator escreve um relatório. E esse relatório pode, então, ser encaminhado com as suas conclusões, ele pode ser encaminhado para o Ministério Público ou a Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União, em caso que implique a presença da República, beleza? Então, e aí as responsabilidades passam a ser apuradas, tanto responsabilidades cíveis quanto criminais. E aí os infratores vão ser, investigados, aí, passar por um outro processo de investigação, julgamento, punição e tudo mais, até que as medidas cabíveis sejam adotadas, providências e tudo mais,
Mas tem uma coisa um pouco menos emocionante, tá? Uma CPI, o relatório da CPI pode só apresentar uma medida legislativa do tipo, olha, a gente investigou e em referência a esse caso, a gente vai propor um novo projeto de lei, a gente vai propor uma outra discussão, um outro debate, enfim, essas coisas, tá? Lembra lá que eu falei sobre 1/3 dos membros para formar uma CPI? Então, para isso, é preciso que haja assinaturas. Então, é como se você passasse lá uma listinha, pega uma folha de papel, passa lá a listinha, todo mundo vai assinando, assina e diz, concordo com essa investigação, concordo, conferidas as assinaturas, essa CPI vai ser lida em plenário. Só fazendo uma observação, no caso da CPI da Covid, ela teve as assinaturas conseguidas, mas ela não foi lida em plenário. E aí, para que a CPI da Covid fosse instalada, foi necessário que o STF, lembra lá daquele sistema de freios e contrapesos, de check and balances que eu falei dos 3 poderes? Então, foi necessário que o STF desse um empurrãozinho, né, para que essa CPI da Covid fosse implementada. Beleza? Então, esse requerimento é lido no plenário, e aí é feito um cálculo de proporcionalidade partidária, ou seja, todos os partidos ou a maior parte dos partidos precisa estar representada na CPI. Então, líderes, e aí isso vai ser feito também de acordo com a representatividade, né? Então, você tem partido com maior número, e aí, enfim, isso vai sendo determinado. Então, vamos lá, proporcionalidade partidária, o presidente do Senado vai pedir aos líderes de cada um dos partidos a indicação dos membros que vão participar dessa CPI. Então, todo mundo que está lá na CPI da Covid hoje foi indicado pelos líderes dos partidos, que escolheram esses sujeitos como sendo bons atores para defender pontos de vista em relação à investigação, no caso da pandemia. Tudo bem? Para apurar responsabilidades do governo brasileiro na condução da pandemia da Covid-19 no Brasil. O primeiro encontro de uma CPI é para determinar quem vai ser o presidente e o vice. E aí faz-se lá uma votação, geralmente é um acordo, né, para que você tenha membros que conversem com a maioria das casas, geralmente dos partidos majoritários ou pessoas que estejam muito implicadas naquela questão diretamente ou que tenham essa atribuição. Depois de escolhidos presidente e vice-presidente da CPI, é que é escolhido o relator. E aí, geralmente, isso existe um acordo, tá? Para que as maiores bancadas possam ocupar sempre presidência, vice-presidência e relatoria. Tudo bem? E aí, quem é menorzinho, né? Peixe pequeno, vai ficar de fora desses três cargos, dessas 3 funções e tal, na CPI. Então, o relator vai dizer qual é o cronograma de trabalho, em quanto tempo os procedimentos administrativos vão acontecer, qual vai ser a linha de investigação. Então, a hipótese de investigação das CPIs ela é dada pelo relator, portanto, a escolha da relatoria é fundamental. E se, por acaso, independentemente da sua posição política, você já tenha notado que no caso da CPI da Covid, a escolha do senador Renan Calheiros foi muito, muito, muito discutida, é porque está diretamente relacionado a isso, beleza? Quem escolhe a linha de investigação, quem vai falar qual é a hipótese e, obviamente, né, quem vai terminar com um relatório que vai encaminhar essa CPI para o futuro, né, é o relator. Então, essa é uma figura central e emblemática. E aí ele vai... Obviamente, você pode criar subrelatorias. No caso da CPI da Covid, tem o chamado G7, né? Que são os 7 senadores e senadoras que se definiram para falar de determinadas áreas. Então, vou falar aqui de modo geral, porque embora a CPI da Covid seja o gancho, a questão é para a gente falar sobre CPI mesmo, tá? Mas só para ficar estabelecido. Então, um membro ficou específico para acompanhar a questão da compra de vacina. Outro membro ficou específico para acompanhar a questão da tese da imunidade de rebanho. Outro membro da CPI foi designado para tratar, criou-se uma subrelatoria para acompanhar a questão do gabinete paralelo, uso de medicamentos sem comprovação científica e tudo mais. Show? Então, é isso que funciona.
E uma CPI, ela tem um prazo de funcionamento, 90 dias, 3 meses. É basicamente o tempo de um Big Brother, né? Enquanto o Big Brother não pode ser prorrogado, uma CPI pode. Então, o prorrogamento, ele é feito sempre que 1/3 dos parlamentares, de novo, a ideia é de garantir a voz e a possibilidade de funcionamento da minoria, né? Quando 1/3 dos parlamentares assina o requerimento, uma CPI, ela é renovada. Então, só para que você entenda, o objetivo de uma CPI, além de distrair brasileiros neste momento, né, de criar memes e propor várias descobertas e inquietações para muitos e muitas de nós. Uma comissão parlamentar de inquérito tem como função primordial investigar assuntos que podem vir a ser crimes, mas assuntos que são determinantes e passíveis de investigação. Tudo bem? Então, toda vez que você estiver diante de uma comissão parlamentar de inquérito, saiba que ela é formada sempre pelos membros do Poder Legislativo no Brasil. Pode ser tanto uma CPI do Senado, como é o que está acontecendo na CPI da Covid, pode ser uma CPI na Câmara dos Deputados ou pode ser uma CPI mista, ok? Então siga acompanhando o trabalho da CPI se esse é um assunto do seu interesse e saiba, portanto, que o papel dos 3 poderes é sempre fiscalizar e evitar para que a tirania, segundo Montesquieu, se implante numa determinada sociedade. Nesse caso, a CPI seria um dos nossos mecanismos também para garantir que isso não aconteça. Beleza? Então, é isso. Eu juro que eu vou tentar aparecer mais, tá? Não prometo, mas eu vou tentar. Ok? Eu podia fazer assim, né? Se você quiser que eu apareça, fala aí que eu apareço. Mas não, é melhor não, né? Vai que você diz, não aparece. E aí a minha autoestima, né? Não, melhor. Então, galera, é isso. Um bom momento para vocês. A gente se vê no próximo vídeo, eu espero. E comenta, curte, compartilha, troca ideia com a gente. Estamos aqui e a gente se vê em breve. Até lá!